prejuízos nunca podem ser maiores do que os seus lucros. E esse é justamente o problema da maioria das pessoas. Elas perdem muito e ganham pouco. Elas tiram de enxada e colocam de colherzinha. Elas não conseguem manter uma consistência de ganhos nas suas operações e isso faz com que elas percam tudo ao longo do caminho. Porque saiam muito e entra pouco. Uma hora vai sair tudo e vai parar de entrar, porque você jogou fora todo aquele colchão, todo o teu aporte, todo o dinheiro que você tinha disponível para fazer operações. Então o gerenciamento 2-para-1 ele te ajuda nisso. E sabe o que é o mais interessante? É que você não precisa ter uma mega super power estratégia para poder ganhar dinheiro com trade. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Você só precisa ter uma estratégia que tenha o mínimo de assertividade possível. Uma estratégia que tenha uma assertividade a ponto de você ter tranquilidade na aplicação dela. As pessoas estão sempre procurando por um método novo, uma estratégia nova, uma tática infalível, uma fórmula mágica. Isso não existe. O que existe é você ter um método que minimamente gera algum tipo de retorno e você aplicar um gerenciamento que te traga lucros consistentes. O 2-para-1 é isso. O teu lucro tem que ser 2 vezes o tamanho do teu prejuízo. Faz sentido? Não tem como você perder mais do que você ganha, né? Se tu perder mais do que tu ganha, tu vai acabar jogando todo o teu dinheiro no lixo, no ralo. Desse jeito, então, é literalmente impossível que você perca dinheiro com day trade. Impossível. E eu vou te provar aqui, tá? Imagina que você fez 100 trades no mês e a sua estratégia foi péssima. Ou seja, você não está munido com uma estratégia eficiente, você não está com uma estratégia que realmente gera lucro, você está com uma estratégia que gera apenas 40% de assertividade, mas você soube gerenciar. Olha o que acontece. Ao longo de 100 operações que você faça, digamos que você fez essas 100 operações ao longo de um mês. Uma jornada de um mês inteiro. Essas 100 operações, você teve 40% de assertividade. O que significa isso? Significa que você fez 40 trades lucrativos e outros 60 trades negativos. Ou seja, você perdeu mais do que você ganhou. Se eu parar agora para te perguntar, você acha que isso é algo que é atraente? Imagina se eu virasse para ti e falasse, cara, eu vou te entregar uma estratégia, mas tu vai perder mais do que tu vai ganhar com ela. Você ficaria interessado em aprender essa estratégia? Muito provavelmente não. Então, você talvez fosse procurar uma estratégia que gera um retorno maior, uma estratégia que te dá uma tranquilidade e você saber que você vai ganhar mais vezes do que você está perdendo. No entanto, para quem opera com gerenciamento apropriado, até mesmo uma estratégia que nos dá apenas 40% de assertividade nos gera um lucro atraente. Deixa eu te mostrar, deixa eu te provar. Gerenciamento 2-para-1. Vamos dizer que o nosso lucro é R$20 e o nosso risco é 10. Desse modo, a gente fez 40 trades lucrativos, 40 trades vezes R$20 de lucro nos gerou 800 de lucro. Mas a gente perdeu 60 trades, certo? Perdemos 60 trades e esses 60 trades foi 60 vezes 10. Desse modo, eu tive um prejuízo de 600. Se a gente for parar para analisar aqui, eu ainda estou no lucro de 200. Eu ganhei 800 e devolvi 600. Ou seja, estou no lucro de R$200 mesmo com uma estratégia que eu estou perdendo mais do que eu estou ganhando. O que você acha disso? Faz sentido? O que você acha disso? Atividade. E se fosse 50%? Eu teria 50 trades lucrativos e 50 negativos. Aí você para e pensa, pô, eu ganho um, perco outro, ganho um, perco outro, ganho um, perco outro. Esse cara não é consistente, já que ele ganha num, perde no outro, ganha num, perde no outro. De 50 ele acerta 25 e perde 25, de 100 ele acerta 50 e perde 50, de 1000 ele acerta 500 e perde outros 500. Esse cara não é consistente, no entanto, seguindo esse mesmo tipo de gerenciamento, tá? Lucro de R$20 para risco de 10, ou seja, meu lucro 2 vezes o tamanho do meu prejuízo. Eu fiz 50 trades. Opa, tá errado aí. Fiz 50 trades lucrativos,
gerou um lucro de R$ 1.000 e fiz 50 trades, considero 60, que é 50-50 aqui, tá? Trades negativos e tirei 500 de prejuízo, ou seja, o meu lucro já está em R$ 500, mesmo eu acertando um e errando o outro, acertando um e errando o outro, acertando um e errando o outro. Tem noção? Mas, e se fosse 60%? 60 trades lucrativos e 40 trades negativos, na mesma proporção, 20-10. Eu tô com 60 trades lucrativos, tá errado aqui também, tá? 60 trades lucrativos, o que me gerou um lucro de R$ 1.200. E eu tô com 40 trades negativos, que me gerou um prejuízo de 400. O meu lucro aqui já está em R$ 800. E se fosse 70% de assertividade? 70% de trades lucrativos e 30 trades negativos. O mesmo gerenciamento, eu teria um lucro de 1.400 e um prejuízo de 300. Ou seja, você consegue ter resultado mesmo não tendo resultado. E se a gente for falar, por exemplo, de como aplicar Nesse gerenciamento, pessoal, nós vamos buscar ali ter 2 vitórias, tá? Ou a gente para de operar caso a gente tenha um loss, ok? Ou seja, eu paro de operar se eu tiver 2 gains seguidos ou um loss, perfeito? Por isso que o nome dele é 2x1. Nesse gerenciamento, a gente pode utilizá-lo fazendo mão fixa, tá? Ou soros, tá? Se for mão fixa, todas as entradas serão sempre com o mesmo valor. Se for soros, eu sempre vou fazer soros na segunda operação, beleza? O que você prefere, Ana? Na minha realidade hoje, eu utilizo com soros, tá? Existem prós e contras. Eu vou explicar a diferença no detalhe para cada um de vocês. Se você nunca usou o 2x1, eu indico iniciar por mão fixa, que ele é um pouco mais conservador. O soros, ele é um pouco mais arriscado, né? Mas você acaba lucrando um pouco mais. Eu vou explicar isso melhor já já, tá bom? Então, a primeira coisa para fazer esse gerenciamento, o primeiro passo, tá? É definir o valor do seu stop diário, ok? Ou seja, o seu stop do dia, quanto você está disposto a perder naquele dia. Eu indico um stop diário de no máximo 5%. Então, eu gosto de usar um stop ali entre 1 a 5%. Vamos pensar no exemplo de uma banca aí de mais ou menos R$ 100, que é a realidade de muitas pessoas hoje no mercado de OB. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma banca de R$ 100. Se eu fosse buscar gerenciar essa banca de R$ 100, eu poderia jogar ali uns 5% ao dia. Por quê? Geralmente, quando a gente opera bancas menores, eu indico você buscar uma porcentagem um pouco maior para você conseguir sair do lugar, né? Porque se você colocar ali 2% de uma banca de R$ 100, vai ser muito mais difícil você conseguir evoluir. Então, eu indicaria ali uns 5%. Se eu tenho bancas maiores, bancas acima de R$ 1.000, R$ 10.000, automaticamente eu indico você reduzir a porcentagem para não ter que se expor tanto sem ser ganancioso, né? Então, vamos pegar um exemplo aí de um stop diário, se é uma banca de R$ 100 buscando 5% ao dia, né? Aceitando, aliás, o stop de 5% ao dia, automaticamente, obviamente, o meu stop vai ser de R$ 5, ok? 5% de R$ 100. Perfeito. Pensando nisso, vocês precisam entender quais são os possíveis resultados, ok? Possíveis resultados dentro desse gerenciamento, tá? E os possíveis resultados são: o primeiro, que é o melhor de todos, que seria acertar 2 operações seguidas, tá? O segundo resultado, que é o mediano, né, que é você acertar uma operação e errar outra operação, tá? E o terceiro resultado, que é aquele que ninguém quer, que é tomar um stop logo de cara na primeira operação. Por quê? Porque nesse gerenciamento, no 2x1, a primeira operação que você fizer, você já vai entrar na primeira entrada com o valor total do seu stop, ok? Ai, Ana, que medo. Então, quer dizer que se eu fizer a primeira entrada com o valor total do meu stop e tomar um loss, eu estou fora do mercado? Exatamente isso que você entendeu. Então, por isso que esse gerenciamento,
eu sempre falo, é importante dizer também, que eu indico para pessoas que já têm um pouco mais de tempo no mercado, que já têm um certo tempo de tela e que já se sentem mais seguras para poder encontrar essa oportunidade. Porque às vezes você não consegue, se você não conhece muito bem do operacional, não tem muito tempo de tela, não tem muita segurança do que você está fazendo, entrar com o valor total do seu stop logo na primeira operação pode ser um tiro no pé, que você pode ficar estopando vários dias, tomando vários losses vários dias, principalmente se você não tiver a inteligência emocional necessária, né? Então, a primeira entrada já vai ser com o valor total do seu stop, tá? E por que esse gerenciamento ele é tão interessante para quem consegue executá-lo à risca, né? Claro que todo gerenciamento só funciona se você seguir à risca, senão não adianta de nada. Como que ficaria esse gerenciamento num cenário de mão fixa, utilizando esse stop de R$5 para uma banca de R$100? Vamos ao seguinte exemplo, tá? Primeira opção, né? O primeiro cenário aqui que seria o melhor cenário, que seria acertar 2 operações seguidas. Você faria a primeira operação, né, que seria gain, ok? E nessa operação você entrou ali com R$5, beleza? Se você entrou com R$5, vamos imaginar um payout aí médio de 87%, que é geralmente o que a corretora paga, deixa eu ver aqui, ó, 87%, daria exatamente, tá, um resultado de mais R$4,35, tá? Seria o lucro que você iria obter ali naquela primeira operação, tá? Se você vai para a segunda operação e também tem gain, que seria o cenário mais interessante ali para a gente, né? Você teria um resultado de mais R$4,35, você sairia ali naquele dia, né? Você sairia naquele dia com o lucro, né, de R$8,70. Esse seria o seu lucro naquele dia ali de operações, que seria o melhor cenário de todos, que seria esse primeiro cenário, acertando 2 operações seguidas, ok? Beleza, então nesse primeiro dia você sairia com o lucro total de R$8,70. O segundo cenário, pessoal, é um cenário mediano, tá? Segundo cenário. Nesse segundo cenário aqui, que eu chamo ele de basicamente o de 0 a 0, né? Você iria fazer a primeira operação, tá? Oh, meu Deus. Primeira operação com R$5, vamos supor que ela deu gain, e o resultado, considerando um payout de 87%, sendo ali R$4 também e 35 centavos, beleza? Então, nessa primeira operação, você teve um resultado positivo, saindo com um lucro de R$4,35. Daí, você acertou a primeira, você tem que ir para a segunda operação. Quando você vai para a segunda operação, você teve um loss. Então, seria acertar a primeira e errar a segunda operação. Nesse cenário aqui, o seu resultado, obviamente, se você entrou com R$5, seria menos R$5, concordam? Ou seja, pessoal, se eu perdi uma operação de R$5 e acertei uma operação de R$4,35, eu teria ali R$5 menos 4,35, saindo negativo ali, mais ou menos, menos 65 centavos. Ó, 5, vou fazer aqui na calculadora, menos 4,35, peraí. Exatamente, saindo ali negativo, menos 65 centavos. Então, o meu resultado aqui nesse dia seria menos 0,65, beleza? Então, aqui observem que é praticamente um cenário de 0 a 0, nesse cenário de 2x1 mão fixa, tá? Daí a gente vai para o último cenário, que seria o terceiro possível resultado, considerando esse gerenciamento, tá? O último cenário, que é o terceiro cenário, que seria o pior, né? Seria você fazer a primeira operação, né? Primeira operação. E tomar um loss ali logo de cara, ou seja, menos
R$5. Ou seja, o que vocês observam aqui nisso que eu acabei de explicar para vocês? Que quando vocês têm um dia de gain, um dia positivo, que seria esse cenário aqui, vocês ganham R$8,70. E quando vocês têm um dia de loss, vocês perdem R$5. Ou seja, nesse gerenciamento, quando você ganha muito mais do que quando você perde, tá? Então, por isso que ele se torna tão lucrativo. Quando eu ganho R$8,70 e quando eu perco apenas R$5. Então, é quase o dobro de gain em relação ao valor que eu acabo perdendo. Então, nesse gerenciamento aqui, você tem ali uma percepção de que a cada dia que você bate meta, você ainda consegue garantir 2 dias de stop. Então, ele acaba sendo muito mais lucrativo. E o dia que você sai no 0 a 0, você praticamente não perde nada. Então, esse seria o interessante desse gerenciamento 2x1, operando utilizando mão fixa, beleza? Agora a gente vai falar desse gerenciamento se ele fosse com Soros, tá? Como que seria esse gerenciamento utilizando Soros? Deixa eu apagar tudo aqui. Vou colocar aqui agora para vocês. Ó, gerenciamento 2x1 com Soros, ok? Surtos. Com Soros, beleza. Esse aqui é o gerenciamento que eu utilizo, tá, pessoal? Que é o com Soros, tá? Tô explicando os dois para vocês escolherem qual que vocês preferem, tá? No gerenciamento com Soros, o primeiro passo também é definir o valor do stop, tá? Mesma situação, considerando aqui uma banca de R$100, que depois você pode jogar de acordo com a sua proporção de banca, tá? A primeira entrada do dia será também com o valor total do stop diário. Então, considerando que nós vamos buscar ali, que nós vamos nos permitir perder 5% ao dia, 5% de uma banca de R$100 seria fazer a primeira operação com R$5, perfeito? Então, aqui nós consideramos o valor de stop, que seria R$5. Perfeito. Como que ficaria esse gerenciamento se nós fôssemos utilizá-lo com Soros, tá? Dentro desse gerenciamento aqui, os possíveis resultados são os mesmos. Então, eu posso ter 2 operações seguidas, que seria o melhor cenário, posso ter um gain e um loss, que seria o mediano, e posso ter um resultado negativo, que seria entrar com o valor do stop logo, tomar um loss logo de cara. Os possíveis resultados não mudam, independente se é mão fixa ou Soros, ok? Considerando esse gerenciamento, vamos pensar aqui como que seria nos 3 cenários. No primeiro cenário, né, nós teríamos ali o melhor cenário, que seria acertar 2 operações seguidas. Então, a primeira entrada seria, né, com os R$5, considerando o payout de 87%, eu teria ali um lucro, né, de R$4,35, né? Então, aqui, primeira entrada, R$5, e o lucro dela seria R$4,35, ok? Na segunda entrada, é aqui que mora a diferença principal entre os 2 gerenciamentos. Eu iria fazer Soros. E o que é Soros, pessoal? Soros consiste em entrar na próxima operação com o valor de lucro da operação anterior. Então, nesse caso aqui, essa segunda entrada não seria mais com R$5, seria com R$5 mais o lucro que eu obtive na operação anterior. Então, obviamente, nessa segunda entrada aqui, eu entraria com R$9,35, que seria 5 mais os 4,35 da operação anterior. Então, aqui nessa segunda entrada, eu entraria com os 9,35 e pensando no melhor cenário, né? Se eu entrar ali com 9,35, deixa eu calcular aqui, 9,35 mais 87%, eu teria ali um lucro de mais ou menos R$8,13, considerando o payout de 87%. Obviamente, se eu for considerar aqui o resultado total desse dia, eu estaria com 8,13 mais os 4,35. Vamos somar aqui, ó, R$8,13 mais R$4,35, eu sairia ali com R$12,48 de lucro, tá? Então, o que você observa aqui? De cara, né, esse gerenciamento, ele acaba sendo muito mais lucrativo,
tá? Esse é o bônus desse gerenciamento. Agora a gente vai para a parte negativa desse gerenciamento, que seria exatamente o segundo cenário. No segundo cenário, tá? Que é o médio. Médio, ok? Como que ficaria essa situação? A primeira entrada, né, seria a mesma coisa, então eu entraria com os R$5, o lucro, né, porque geralmente nesse segundo cenário a gente tem a primeira operação vitoriosa, então eu teria também o lucro de 4,35, tá? E na segunda entrada que mora o perigo, porque aqui eu teria que entrar com soros, ok? Se eu estou entrando com soros nessa operação aqui, significa dizer que eu vou entrar com os 4,35 mais o valor do meu investimento inicial. Ou seja, eu vou ter que entrar com todo o valor ali do meu stop, né, que é os R$5 mais os 4,35. Então, se eu entrar aqui com os 9,35 e eu tenho loss, ok? Automaticamente aqui eu estou perdendo R$9,35, ou seja, nesse segundo plano aqui, eu sairia também negativa nesse dia, ou seja, sairia com menos R$5, porque é o valor total da minha entrada inicial. Eu não vou considerar o lucro, porque o lucro não era meu ainda, né? O meu dinheiro que saiu do meu bolso foi apenas os R$5. Então, nesse segundo cenário aqui, eu também teria um cenário negativo, perfeito? E o último cenário é a mesma questão do terceiro cenário do gerenciamento de mão fixa, que seria entrar e já na primeira operação tomar um loss ali logo de cara. Então, aqui nesse gerenciamento 2x1, você percebe uma vantagem e uma desvantagem, né? A primeira vantagem é que quando você lucra, né, você lucra muito mais do que quando você perde, né? Então, essa é a principal vantagem. Mas a desvantagem é que você tem possibilidade de estopar muito mais do que no gerenciamento de mão fixa. Porque aqui, quando você faz soros dentro do segundo cenário, onde você acerta uma operação e erra outra operação, você também sai menos R$5 ou muito mais negativo do mesmo jeito. Então, fica a seu critério definir aquilo que será melhor para você. Tá bom? Então, o que eu indico, né? Eu sempre falo que esse gerenciamento, eu não curto muito indicá-lo para iniciantes, porque eu acho que o iniciante, ele ainda não tem o tempo de tela necessário para conseguir seguir esse gerenciamento à risca, então muitas vezes ele não sabe a hora de parar, ele não consegue tomar um loss logo de cara e sair do mercado. Então, esse gerenciamento é para quem tem controle emocional para aceitar um loss logo de cara, tem controle emocional para esperar as melhores oportunidades, porque se você é muito iniciante, você não vai conseguir saber identificar quais são as melhores oportunidades, porque você ainda não tem tempo de tela, né? Então, é só para realmente quem se sente um pouco mais seguro com o mercado, quem tem um pouco mais de controle emocional para conseguir segui-lo à risca. Aí fica a seu critério se você quer fazer mão fixa ou fazer soros, tá? E aí, por último, eu queria no chat, nos comentários, que depois eu vou ler eles, beleza? Quero saber qual que é a sua dificuldade hoje com a gestão de risco, tá? Mas vamos lá para ter no meu iPad. Quero que você pegue a sua conta na corretora, olhe o valor que está na sua banca nesse momento e você vai anotar numa folha. Aqui, ó. Vamos supor que a minha banca nesse momento esteja no valor de R$425, é o valor que está na minha banca. Você vai colocar aqui o valor dessa banca dividido por 4. Você vai pegar o valor da sua banca e fazer uma divisão por 4. Eu já vou te explicar onde é que a gente vai chegar nisso, mas esse passo é muito importante. Então é simples. Aqui, ó, 425, vou pegar aqui e vou fazer a divisão pelo número 4. E vou dar aqui o igual. Dá 106,25. Ou seja, vou colocar aqui essa informação na minha folha, que é o número de 106,25. Agora, eu vou pegar esse valor aqui de 106,25 e eu vou dividir ele por 3, tá? No total de 35,41. Bruno, o que são essas informações? Primeiro, você tem o valor da sua banca. Esse é o valor que você tem depositado para você poder operar. Esse valor aqui de baixo, ele vai ser o valor do seu stop semanal. Ou seja, por semana, eu só aceito perder 106,25. E aí, embaixo desse valor, eu vou ter aqui o número de 35,41, que vai ser o meu stop diário. O stop semanal é o quanto eu aguento perder em uma semana de loss. O stop diário é o quanto eu vou arriscar naquele dia. Agora que nós já temos esses valores aqui, vamos definir agora umas coisas importantes da gestão de risco, tá? Essa gestão de risco, ela é para você poder operar por 5 dias seguidos. Vou operar por 5 dias seguidos.
Como assim, Bruno? Não entendi. Ó, vamos fazer aqui mais uma página. Vamos lá. Temos, por exemplo, a segunda-feira, temos a terça-feira, temos a quarta-feira, temos a quinta-feira e temos a sexta-feira. Eu não conto sábado e domingo, tá bom? Bruno, eu não posso operar de quarta-feira porque, sei lá, um motivo muito doido aí. Não posso. Beleza, conta quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ou então pula sábado, domingo. Conta quinta, sexta, segunda, terça, quinta. Vai ter que ser 5 dias em sequência que você operou, tá? Você vai resetar essa tabela de 5 em 5 dias, essa contagem, ok? Vamos voltar agora para a tabela aqui de valores, ó. O seu stop diário vai ser de 35,41. Isso de acordo com essa banca desse valor, tá? Não quer dizer que é esse valor aqui para você. Para você vai ser o valor que deu para você na sua conta, beleza? Aquela conta que eu falei para você acompanhar comigo no começo do vídeo, tá? 35,41. Se você estiver operando na corretora IQ Option, você consegue operar quebrado com 41 centavos. Se você estiver operando na corretora Cotex, você não consegue. Inclusive, eu recomendo demais que você opere na corretora Cotex. A corretora IQ Option, ela já deixou de ser boa há muito tempo. Eu não recomendo mais. Ela já fez umas coisas comigo que foi muita sacanagem, de bloquear minha conta com dinheiro. Você arredonda, tá? Para 35. Vamos arredondar aqui para 35, como se a gente estivesse operando na corretora Cotex, tá? R$35. Esse é o valor do meu stop diário. Essa gestão vai seguir as bases do 2x1, ok? Só que você vai ter regras diferentes. Então, por exemplo, você vai entrar com 35. Caso você ganhar, por um payout aí de 85%, fazer a conta aqui. Vai dar de lucro aí uns 29,75 em média, tá? Aí a sua próxima entrada vai ser a entrada já somando esses dois, que é o valor dos soros, né? Então você vai entrar com R$64. Pegando aí mais um take, de 35% payout, você vai lucrar aí uns R$55, ou seja, em média aí R$84. Ou seja, o dia que você perder, você vai perder R$35. O dia que você ganhar, você vai ganhar aqui em média R$84, tá? Agora que vem a grande mágica da gestão, presta atenção que essa é a parte mais importante do vídeo da gestão de risco. O seu objetivo nesses 5 dias vai ser buscar o número 3, tá? 3 o quê? Tanto meta quanto stop. Bateu 3 stop ou 3 meta, você para de operar naquela semana. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Segunda-feira, vim operar loss. Terça-feira, vim operar loss. Quarta-feira, vim operar loss. Ou seja, você perdeu 1, 2, 3 dias. Stop, perdeu, tchau. Não opera quinta, não opera sexta. Volta só na próxima semana, porque você bateu o stop semanal e aqui você perdeu aquele 105 que a gente tinha visto antes, lembra? E se for meta e meta batida? 3 dias. Mesma coisa, tchau mercado, só semana que vem. 3 dias em sequência de stop ou de meta, acabou ali, tá? Não opera quinta, não opera sexta. Esses 2 últimos dias aqui, você não opera. Você volta só na próxima semana. Bruno, mas o normal é ficar alternado. Pô, bate meta, depois bate stop, depois bate stop, bate meta. Tipo assim, ó, bate stop aqui, aí eu venho aqui, take, quinta take e sexta take. Beleza, bateu os 3, só que você já finalizou o ciclo de 5 dias, aí você já vai resetar de qualquer jeito. Você bater 3 seguidos, ou de stop, ou de take, você para. Tem também esse exemplo aqui, ó. Você bateu um take, por exemplo, na segunda-feira, na terça-feira, quando chegou a terça-feira, você veio e bateu um stop, ó. Veio bater um stop. Só que aí na quarta, você bateu take, e na quinta você bateu take. Então assim, seu resultado. São 3 dias, dos 5. Então você para também, não opera sexta. Bruno, por que esse método ele é bom? Vou te mostrar o porquê. Normalmente, pessoal, o mês ele tem 4 semanas, né? Então vamos lá. Semana número 1, semana número 2, semana número 3, semana número 4. Aqui nós temos dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Dessa forma. Vamos supor que na primeira semana você pegou 3 dias de take. Aqui, aqui e aqui. Então você não operou aqueles 2, tá? E aí depois, na segunda semana, você operou aqui, bateu stop, aqui bateu stop e aqui você bateu stop. E você parou de operar. Na outra semana, você pegou stop na segunda, stop na quarta e stop na sexta. Mas você bateu a sua meta na terça e na quinta-feira. Então você operou 5 dias. Na quarta semana, você fez a mesma coisa, só que dessa vez você bateu meta na segunda, na quarta e na sexta. E você bateu o seu stop aqui, ó, na terça e na quinta. Ficou desse jeito. Vamos ver quanto é que você ganhou e quanto é que você perdeu? Você sairia positivo aqui? Será? Olha só aqui. Você ganharia,
84, 84, 84. Aqui mais 84, aqui mais 84, aqui 84, 84 e 84. Ou seja, cada dia de vitória te daria R$84. Aqui você pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 84 vezes 8, você teve um resultado bruto R$672. Só que tem agora os prejuízos para a gente poder descontar. Você perdeu, por exemplo, 35, aqui 35, 35, 35, 35, 35, 35 e 35. Se a gente for contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de take para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de loss. O resultado tá igual, tá? Em loss e em take, beleza? Vamos lá. Aqui você perderia 35 vezes 8, 280, menos 280. Ou seja, a gente teria que fazer essa subtração ainda. Ou seja, um resultado de 392 positivo, tá? Que eu tô com a cor vermelha, mas você ganhou dinheiro. E sabe qual que é o mais legal dessa gestão? É que você pode fazer um saque a cada semana. Então, por exemplo, aqui, ó, você lucrou 84, 84, 84. Pô, lucrei 84 3 vezes. 250, saca os 250 e reseta. Você não precisa ficar se preocupando em seguir a gestão o mês todo. Segue 5 dias, cara. 5 dias. Isso vai resolver o seu problema. Essa é uma nova forma de operar. Chega de tentar ficar quebrando